Bom dia! Tô igual uma calopsita. Espia. Acabei de secar o cabelo pra correr pra live e... Como baixa isso, gente? Bom dia, bom dia! Olha, não consigo baixar os fiozinhos do meu cabelo. Que engraçado! Ai, meu Deus, vamos rir da gente mesmo, vamos fazer humor. Isso também é inteligência emocional. Hoje a gente vai falar de inteligência emocional. Por que trabalhar, né? Uma visão mais expandida de por que a gente deveria trabalhar inteligência emocional com crianças e adolescentes. Vou até colocar aqui o tema dessa live. Passar um óleo, né? Pois é, mas não tem óleo. A Gia com aquele cabelo dela pega os meus produtos tudo. Fiquei cabelão, fui secar o cabelo aqui, como que ficou? Igual o Zico. Mas tá bom. Tá, deixa eu colocar aqui. Inteligência emocional, crianças e adolescentes. Colocar e fixar. O Insta de vocês também atualizou? Meu Instagram tá atualizado. Tá diferente as coisas, mas tá bom. Ó, vamos lá. Vamos lá que o tempo de vocês é muito precioso. Hoje a gente vai falar de um tema que assim, é a base de tudo. Até um tempo atrás, se a gente falasse de inteligência emocional, e eu não tô falando de 10 anos atrás, eu estou falando de 1 ano atrás. Inteligência emocional era aí artigo de luxo. A gente sabia que era bom, a gente sabia que era necessário, a gente sabia que era importante, mas eu falo que é igual ar-condicionado. Se tem, ótimo, uma benção, maravilha. Se não tem, a gente dá um jeito e passa sem. No meu caso, é um item indispensável o ar-condicionado, assim como a inteligência emocional. Hoje, eu já coloco inteligência emocional num patamar de água, comida. É óbvio, né, que a gente não vai deixar de dar alimento para uma criança, a gente não vai deixar de dar roupa, de vestir, os suprimentos básicos para uma criança. Mas em termos de importância para o seu desenvolvimento, inteligência emocional tá aqui, ó, páreo a páreo. E a gente precisa falar sobre isso. E eu espero que com essa live você possa ter muitas ideias de posts para você fazer. Espero que você possa ter muitas ideias de assuntos para comentar. E eu espero que você que nunca ouviu falar disso, para que trabalhar inteligência emocional com uma criança ou adolescente, possa sair daqui repensando as suas estratégias, repensando a sua vida, repensando o seu posicionamento. Espero que se você for uma mãe ou um pai que apareça por aqui, veja essa live depois, porque ela fica salva até amanhã, às 8 da manhã, que você pare e pense, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado, eu nunca tinha pensado por essa ótica. E eu vou dar pra vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 motivos, assim, eu coloquei aqui os principais, os cruciais, mas a gente poderia fazer uma lista infinita, mas eu vou dar pra vocês 7 motivos de por que a gente trabalhar inteligência emocional com uma criança e com um adolescente. Se você já trabalha com criança e adolescente, espero que esses 7 motivos sirvam pra você como argumento para você poder trazer mais clientes para você. E se você não trabalha, se você é uma pessoa só convive com crianças e adolescentes, que você mude o seu olhar a partir dessa live, a partir desse momento. E aí eu vou pedir uma ajuda para vocês, como sempre. Deixe aqui corações, envia essa live por direct para as pessoas que você conhece, chama todo mundo, fala que já está começando, fala que a gente vai ter um momento especial, convida as pessoas para vir para essa live, para que a gente possa ter um momento bem legal, um momento bem gostoso juntos. E deixa aqui algum comentário, algum coraçãozinho nos comentários também, porque assim o Instagram entrega para mais pessoas, tá? Gente, como eu tava dizendo, então, inteligência emocional deixa de ser item de artigo de luxo, coisa pra rico, coisa pra
pessoas que têm algum problema, porque assim que até pouco tempo trabalhar inteligência emocional era visto. Você ir para um psicólogo, você buscar uma terapia, era coisa de... existem muitas crenças em torno disso, muita resistência em torno desse movimento. E eu digo para vocês que ainda existe. Nós estamos num momento onde as pessoas estão tomando consciência da importância da inteligência emocional. Ok, esse é um fato. Mas ainda temos muitas barreiras a pular, muitas crenças. E eu acho isso demais, porque se tivesse todo mundo fazendo, já estava na hora da gente estar inovando. Eu digo assim, se tivesse já todo mundo trabalhando inteligência emocional com uma criança e um adolescente, ótimo, o mundo já seria um lugar melhor e a gente estaria dando outros caminhos para a nossa profissão de educador parental. A gente estaria buscando outras formas de servir, de levar a nossa missão para o mundo. Só que não tem ninguém fazendo. Ou se tem, tá fazendo muito pouco ainda perto do que deve ser feito. E a gente tem que falar sobre isso, a gente precisa se posicionar, a gente precisa levantar essa bandeira, a gente precisa sair nas ruas, a gente precisa gritar bem alto a importância desse movimento para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. O e-mail que eu mandei para vocês ontem, convidando para essa live, tem lá uma série de matérias e de reportagens falando da importância da inteligência emocional. Eu tava conversando com uma amiga no dia do feriado e eu falei, as nossas filhas, que estão hoje com 13 anos, não precisam mais de uma faculdade para conseguir um bom emprego e ganhar dinheiro e sobreviver e ter sucesso na vida. E ela me olhou espantada e falou, nossa, Ju, será? Eu falei, com certeza, isso é com certeza, isso não é coisa da minha cabeça. Essa geração, essa próxima geração aqui que tá vindo agora, que estão estudando, daqui a pouquinho, poucas pessoas vão exigir, poucas empresas vão exigir que uma criança e um adolescente tenham um diploma para poder fazer alguma coisa. Mas vão exigir que uma criança, um adolescente, um adulto deem resultado. E isso já acontece hoje, né? Quando as pessoas me perguntam, Ju, você é formada em psicologia? E eu falo, não, isso já foi um tabu, isso já foi uma crença muito grande, isso já foi uma barreira, um empecilho. Hoje, importa o resultado que eu levo para vocês. Importa o resultado que a minha formação leva para a sua vida, o resultado que as minhas mentorias levam para a sua vida, na busca que eu faço conscientemente e com muita responsabilidade dos conteúdos que eu venho trazer para vocês. E assim vai ser cada vez mais. Cada vez mais. O tanto de diploma que você tem hoje te serve para amontoar. Pois é, a Kelly tá falando, né? Minha filha de 11 anos me pergunta sempre se é obrigatório fazer nível superior. E eu digo exatamente isso. Eu sempre brinco que aqui em casa eu acredito que só uma, que é a Gi, vai fazer faculdade, porque é uma faculdade que ela fala que quer ser médica. Se ela for ser médica, não tem como. Um engenheiro, um médico, algumas profissões a gente não tem como fugir da faculdade porque são bem específicas. Agora, outras profissões hoje se exige muito, e mesmo essas profissões específicas, você precisa ter equilíbrio emocional, você precisa ter inteligência emocional, você precisa ter um emocional muito bem trabalhado, senão você não vai conseguir ter resultados, ou você vai sofrer muito nessa caminhada. Então a gente precisa muito falar sobre isso. E aí eu trouxe aqui alguns motivos do porquê a gente trabalhar então a inteligência emocional com a criança e adolescente. Mas antes disso eu preciso dizer que quando a gente trabalha inteligência emocional com criança e adolescente, a gente não está trabalhando inteligência emocional só com a criança e adolescente. Uma criança e um adolescente emocionalmente prontos, preparados, fortes, são uma criança e um adolescente que vivem num sistema emocionalmente mais sadio. Por quê? Pode sim
E eu trago sempre isso muito para as nossas alunas. A sua presença pode ser a única coisa que aquela criança, aquele adolescente vai ter de bom ao longo da sua vida. A sua presença pode salvar, a sua presença pode curar. A sua presença, o seu olhar amoroso, a gentileza com que você trata, o amor com que você trata, o carinho com que você trata pode salvar uma criança ou um adolescente. Seja você uma tia, uma madrinha, uma amiga da família, uma professora, uma terapeuta que foi contratada por essa família. Sim, a sua presença, independente de como essa família está, pode e tem um efeito muito positivo. Mas a gente não pode esquecer que essa criança vive em um sistema, que esse adolescente vive em um sistema. Então, quando a gente trabalha inteligência emocional com uma criança, com um adolescente, a gente trabalha inteligência emocional com o seu sistema. A gente trabalha inteligência emocional com essa família. Essa criança, esse adolescente estão em um lar mais saudável. Então a gente não pode perder isso de vista. Eles não são isolados, eles não são sozinhos, eles fazem parte de um todo. Dito isso, um dos motivos pelos quais a gente deveria trabalhar a inteligência emocional com uma criança e adolescente é por conta da prevenção do abuso. Abuso sexual, abuso físico e abuso emocional. E como que a gente previne o abuso sexual, físico e emocional? A gente previne o abuso, vamos falar principalmente do abuso sexual, o abuso físico, né? Com a orientação. Então, a primeira coisa que uma família deve ter, e que nós podemos ser pontes, quem é educador parental, quem é um psicólogo, ou se você é uma mãe que está ouvindo, a primeira coisa que a gente tem que ter para prevenir o abuso é intimidade. E se eu tenho intimidade com os meus filhos, eu estou automaticamente trabalhando ao seu desenvolvimento emocional. E quando a gente fala de intimidade, é desde pequenininho falar das partes íntimas, que ninguém toca, nem o papai, nem a mamãe sem a permissão da criança. E ainda quando é muito pequenininho para lavar, depois a gente ensina eles a lavar. Quando eu falo de orientação sexual, a gente está falando de responder as perguntas da criança de forma clara, de forma correta, a partir do interesse dela. Então, desde sempre, quando eu nem sonhava em ter toda essa didática, ter todo esse conhecimento, os meninos me perguntavam alguma coisa, eu respondo. Mas isso eu já estudava para ser mãe, mesmo não tendo essa didática para ser uma mentora, para passar conhecimento, mas eu estudava para ser mãe. Então eles me perguntavam alguma coisa e eu devolvia essa pergunta. Mãe, o que é isso? O que você acha que é? Porque ali eu media até onde já estava o conhecimento dele. E a partir dali eu dava mais uma explicação de forma clara, direta, simples, para que a gente crie proximidade, intimidade. Com intimidade, eu construo, eu reforço a inteligência emocional dos meus filhos. Porque eu não posso esquecer que a criança e o adolescente nascem como esse copo, cheios de autoestima. Inteligência emocional nada mais é do que eu acredito em mim, eu acredito em quem eu sou, eu sei sentir, eu sei ser quem eu nasci para ser. Então eu sei ser eu com todas as minhas qualidades, com toda a minha potência e, óbvio, com todos os meus defeitos, que todos nós vamos ter, mas esses defeitos não me aprisionam. Eu não fico presa na torre do castelo, num único defeito, na chata, na burra, na ignorante, na difícil, na teimosa. Eu sou um castelo de possibilidades, cheia de potencialidade. Eu sei ser quem eu sou, eu sei me comunicar, eu me aceito como sou, eu me amo como eu sou. Eu nutro o meu ser essencial. Automaticamente eu consigo lidar com o outro, porque eu não consigo lidar com o outro se eu não estou bem comigo mesma. A criança mais difícil, o adolescente mais difícil, ele começa a ser difícil lá na pré-escola, lá no prézinho. Ele começa a ser difícil ali. Aí ele vai para coordenação todos os dias. A mãe deixa de castigo todos os dias. Ele não faz dever todos os dias. Ele tem bilhete na agenda todos os dias.
E ele continua sendo difícil porque ele está gritando, pedindo ajuda para ser quem ele é, para se nutrir de si, para se aceitar, para se entender. E se ninguém me aceita, ninguém me entende, ninguém me ama, eu não me aceito, não me entendo, não me amo, eu não sou capaz de aceitar, entender e amar o outro. E aí eu brigo, e aí eu bato, eu faço bullying, eu abuso. Então, quando eu me aproximo do meu filho, eu estou nutrindo ele nesse ser essencial. Eu estou deixando ele ser quem ele é. Estou deixando ele ser quem ele veio para ser. A criança única, individual, especial e maravilhosa que ele é. Automaticamente, eu estou ajudando a prevenir que males lhe aconteçam. Eu não estou dizendo que os nossos filhos estão livres de passar por uma situação difícil, estão livres da maldade do mundo. Não. Infelizmente, os meus filhos podem passar por isso, os seus filhos podem passar por isso, mas com intimidade. E intimidade aqui é o reflexo e a tradução de inteligência emocional, porque se eu tenho intimidade com os meus pais, eu estou podendo ser eu. Eu estou podendo ser eu estou podendo me comunicar, minhas necessidades estão sendo atendidas, eu falo das minhas emoções, eu sinto as minhas emoções, eu tenho um adulto protetor para me regular, para me ajudar a me regular, para me ajudar a me entender, para me ajudar a me aceitar. Automaticamente eu tenho intimidade com esse adulto. Intimidade é relação, é constância, é nutrir. Automaticamente, se isso aqui acontecer com a nossa criança, com o nosso adolescente, ele vai chegar e vai te contar. Ele vai chegar e vai falar sobre isso com você. E aí pode acontecer, mas vai acontecer uma vez, porque você vai proteger. Você vai proteger, você vai cuidar, você não vai permitir que aquilo aconteça mais. E o trauma está em se sentir sozinho, em não ter quem me ajude, não ter quem me proteja. Se eu tenho com quem contar, eu já consigo lidar melhor com esse episódio que me aconteceu. E pode até ser que ele não se torne um trauma, se torne uma lembrança difícil e negativa, mas eu tive com quem contar, eu tive quem me protegeu. Isso é inteligência emocional. Então, a gente consegue, através da inteligência emocional, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, prevenir o abuso. E para isso a gente precisa de orientação sexual, a conduta da família. Bom dia, meu amor! A conduta da família. Então, uma família que quer prevenir o abuso, uma família que quer ter uma intimidade com a sua criança e com o seu adolescente, ela orienta, ela fala das partes íntimas, ela fala o que é sexo, ela explica da espermaca, ela explica da menstruação. E você, enquanto profissional, está aqui me ouvindo, pode ser ponte entre a família e esse adolescente e essas orientações que são necessárias. Ela não faz piadas de conotação sexual, ela não comenta do corpo desse menino e dessa menina, ela não fala, a família não fala dentro de casa de tamanho de pênis e da sua importância, de tamanho de seio e da sua importância, de tamanho de bumbum e da sua importância, porque tudo isso traz conotação sexual. Tudo isso amplia o olhar dessa criança para ela mesma, porque eu não sou assim, porque eu não tenho isso que eles estão falando. E a partir daqui eu começo a não me sentir bem comigo mesma, e a partir daqui eu começo a buscar relações que não me fazem bem para suprir isso que essa carência que foi ficando em mim, essa distância entre o que eu sou e o que eles estão dizendo que eu deveria ser, e eu começo uma busca desenfreada. E é aqui nesse espaço que as coisas podem se perder. E quando a família acha que faz e não faz, muito complicado, Kelly. E por isso que a gente precisa estar sempre muito atento a essas orientações, e por isso que a gente precisa estar sempre, ser muito firme com a família e trazer para a família o papel deles, o posicionamento deles, a importância deles, o que é deles, o que é nosso enquanto profissional,
para que a gente possa levar para a família a orientação e também a responsabilidade que cabe a eles e muitas vezes não cabe a nós. Na grande maioria das vezes não cabe a nós. A gente leva a informação, quem implementa é essa família. Mas a gente nunca pode perder esse olhar gentil e amoroso de ser uma presença gentil e amorosa na vida daqueles que chegam para nós. O segundo ponto da importância da inteligência emocional é a prevenção ao bullying. A prevenção, o bullying, a gente sabe que aquela brincadeira, né? Aí todo mundo fala, nossa, mas as pessoas brincavam com a gente, essa geração agora é muito chata. As pessoas brincavam com a gente e nada aconteceu. E me chamava de magrela, me chamava de vampira, me chamava de gorda, me chamava de baixo, me chamava de alta, me chamava de um menino manco, me chamava disso, me chamava daquilo, me chamava de cabeção, me chamava de não sei o quê. E eu tô aqui, eu tô vivo, ninguém morreu por isso. Essa geração agora não aceita uma brincadeira. Falou a pessoa que não consegue se relacionar, que não consegue se olhar no espelho, que não consegue fazer o que precisa ser feito no seu dia a dia, que não consegue ter uma rotina, que procrastina tudo, que não aceita a sua imagem, que não consegue ter uma relação com seu esposo, Olivia Palito, que não consegue ter uma relação com seu esposo de luz acesa, que não consegue se entregar para um relacionamento, que não consegue confiar nas pessoas. Bullying não é brincadeira. Não se comenta do corpo de ninguém, não se comenta da característica física de ninguém, não se faz piada com um defeito, com a indiferença, com a particularidade do outro. E aqui nós temos 3 perigos. Quem faz, quem sofre, quem assiste e não faz nada. Os 3 dão indícios da falta da inteligência emocional. Porque eu vou para a escola e pratico bullying pelo reflexo do que eu estou vivendo na minha casa. Um ambiente hostil, um ambiente agressivo, um ambiente onde esse tipo de brincadeira é praticado e tolerado, um ambiente onde não se tem respeito. E quem sofre, a vítima, ela é escolhida a dedo. A vítima de bullying não é por acaso. A vítima de bullying é a pessoa frágil, sensível. A pessoa que pratica bullying, ela sabe com quem... Instintivamente, ela sabe com quem ela vai fazer. Com quem está vulnerável. E também está dando indícios de que as coisas não estão bem. Também está dando indícios de que está faltando. De que está faltando intimidade, que está faltando proximidade, que está faltando ser visto. Talvez aqui tenha um excesso de cobrança. Talvez aqui tenha uma criança que se cuida sozinha, que fica muito sozinha, que não tem com quem contar, que se fechou. Porque os 2 comportamentos, a revolta e a clausura, elas contam sobre uma criança, um adolescente que não estão tendo suas necessidades atendidas. E aqui eu começo a agredir o outro ou ser vítima e não conseguir me defender. E aquele que assiste passivamente também tá dando indícios de que alguma coisa não está indo como deveria e a sua inteligência emocional não está tão bem trabalhada. A gente está precisando trabalhar. E aí, gente, vamos começar a trazer isso aqui para a nossa sociedade. Quantos casos no dia a dia? Porque uma criança que tá íntegra na sua autoestima, uma criança que tá bem com ela mesma, ela não vai permitir, ela não vai fazer bullying, ela não vai permitir que faça com outra pessoa e não vai permitir que faça com ela. Ela vai defender, ela vai se posicionar, ela vai dar um jeito de buscar ajuda. Vício em telas. Eu fui fazer uma palestra recentemente em algumas escolas, eu tenho feito algumas palestras em escolas e eu voltei assustada. Há um tempo atrás, talvez antes do que aconteceu e do que a gente está vivendo ainda, que vocês sabem o que é esse bonito desse vírusinhos, a gente já tivesse um caminho de preocupação com a questão das telas, mas agora isso está, mas eram casos isolados. Agora isso está em massa, em praticamente toda criança e todo adolescente. A gente precisa fazer um trabalho
só querem saber de celular. A gente precisa fazer um trabalho de desintoxicação em massa. É a mesma coisa que um viciado em droga. Você não espera que ele se cure desse vício da noite pro dia. Eu tirei as telas do Matheus, o meu, do meio, é o que mais me dá trabalho nisso, é o que mais gosta. Então, semana passada, retrasada, eu fui radical. Eu tirei mesmo tudo ao longo do dia, à noite só 3 horas. Só tem 3 horas para ficar na tela ao longo do dia. E eu levei ele no pediatra dele, e o pediatra falou, a professora já falou que ele estava desatento. E aí eu falei, ok, eu já sei o que é, vou mudar a rotina. Não, leva para fazer uma avaliação, né? Talvez tá precisando de mexer em alguma coisa, talvez tá precisando de um remedinho, enfim, vamos fazer uma avaliação. Não, eu vou mexer na rotina. Vou tirar tudo, vou mexer na rotina, porque ele tava exagerando um pouquinho, principalmente ano passado. Cortei, mexi na rotina, levei no pediatra, o pediatra falou assim, exatamente isso, Ju. Exatamente isso. 3 horas por dia, dormir cedo, acordar mais cedo, se alimentar bem. Eu falei, beleza, é isso que eu tô fazendo. Olha a orientação do pediatra, um dos melhores pediatras que a gente tem aqui na região. Se daqui 4 meses, e por que ele falou 4 meses? Por que ele falou 4 meses? Porque não é da noite pro dia. Se daqui 4 meses ele tiver, então vão acabar o ano, vai passar as férias, vai voltar às aulas, se o Matheus ainda tiver, a professora falando que tá desatento, você notando em casa que tá desatento, e lá no esporte que ele faz também notando que tá desatento, aí a gente vai começar a investigar. 4 meses de desintoxicação, mudança de rotina, mais atividade física, mais ar livre, alimentação saudável. Ou seja, e intimidade com a gente, porque quem que vai fazer isso por ele? E ontem, principalmente, ele tava tão nervoso, ele tava com vontade de chorar. Por quê, gente? Porque é a mesma coisa que tirar o cigarro de alguém. É a mesma coisa que tirar a bebida de alguém. E eu estou falando isso da minha casa, aonde eu estou em cima o tempo todo, aonde eu peço para sair o tempo todo, aonde eu converso o tempo todo. Houve um excesso, porque a gente passou um ano sem poder fazer muita coisa. O que você faz numa casa de 80 metros quadrados sem poder sair de casa durante um ano com os meninos? Você vê televisão, você joga um baralho, daqui a pouco você tá vendo um celular, daqui a pouco nós estamos jogando um videogame junto, daqui a pouco nós estamos assistindo um filme, daqui a pouco nós estamos assistindo a série, e a tela tá ali, e a tela tá ali, e a tela tá ali. E não é só eles não, a gente também. Quando foi feriado, que alívio poder ficar um dia longe das telas, porque eu pego para responder e a gente acaba ficando. A gente também tá mais dependente. Às vezes é a primeira coisa que a gente faz e a última no dia é olhar o celular. Então, esse vício em telas, ele caracteriza um vazio. A tela entra aonde eu não estou. E se eu começo a preencher de mim, então hoje eu já levei na escola, já levo no treino. Ontem à noite não era dia dele no clube com o Everson, não era dia dele. Eu deixei ele e falei, vai, se o papai reclamar, a mamãe vai lá buscar, e ele ficou lá. Então a gente começa a entrar aqui nesse lugar. E eles estão demais. Eu fui pra escola viciados, apáticos, abatidos, cabisbaixos, tristes. Por quê? Se eu passo o dia inteiro no celular, no dia que eu não tô na escola, quando eu saio desse celular, eu não consigo sentir prazer. Eu não consigo gostar dessa vida monótona e chata, que não é cheia de filtro, que não é colorida, que não me leva para qualquer lugar a hora que eu quiser, que a tela proporciona. Olha que distância de nós, olha que distância dessas crianças e desses adolescentes que está acontecendo. Olha o quão longe eles estão deles mesmos. Olha que triste que está sendo tudo isso. E aqui entra a inteligência emocional.
aonde com carinho, amor e respeito dentro dessa família, a gente consegue fazer com que as coisas vão voltando aos poucos ao normal. Foi um impacto em todos. Acabei de dar o exemplo da minha família. Todos nós de alguma forma sentimos. Vamos juntos então mudar essa realidade. E o efeito disso tá aqui. O efeito da pandemia tá aqui. É real. O efeito tá no dia a dia das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Não tem como a gente tratar uma criança e adolescente como a gente tratava antes, porque eles estão sofrendo os efeitos disso. Não tem como chegar numa escola e esperar que uma criança ou adolescente tenha o mesmo desempenho que eles tinham antes disso tudo acontecer. Não tem como. O efeito tá aqui em todos e a gente não vai fazer nada. Um outro motivo é a prevenção do vício em drogas, álcool e pornografia. Precisamos falar sobre isso. Eu estava esse final de semana eu estava no clube, eu acompanho os meninos e ali é o point, né? Onde os adolescentes têm se reunido muito. Eu falo que foi até interessante acompanhar, porque há alguns anos, quando a Gia era pequenininha, não tinha adolescente no clube, tinham crianças, muitas crianças. E essa geração dela que cresceu no clube tá indo muito agora. Os adolescentes chegavam a certa idade, eles já não queriam ir pro clube mais. Não, Dai, sair, o que atrapalha é ela sair, ela só querer ficar vendo livro, ela não querer sair, ela não querer conversar com os amigos, ela não querer socializar absolutamente em nada. Aí a gente tem um indício de que alguma coisa que a gente precisa também limitar um pouquinho os livros, porque tem todo um círculo que é importante a gente ver, né? Essa convivência com os amigos, esse outros hobbies. Agora, a leitura sem dúvidas, ela é um vício bom, né? Só não pode ser um único prazer que eu tenho na minha vida. Porque a leitura, ela faz eles viajar, a leitura estimula o raciocínio, a leitura estimula esse cérebro. Então ela é ótima, tá? Em muitos sentidos. Ela só passa a ser preocupante e tudo na vida. Rezar, comer, enfim, fazer uma atividade física, tudo em excesso passa a ser preocupante. Quando eu não quero fazer nada e só quero ficar lendo. É porque os livros que eles costumam ler são livros de história, que uma coisa vai puxando a outra. Então, sim, mas é bom combinar com ela, né? Olha, agora a gente tá comendo, deixa o livro. Agora vamos tentar socializar, deixa o livro um pouquinho, fica umas 2 horas sem, depois você volta a ler de novo. Porque quando ela só quer fazer absolutamente só isso, aí pode atrapalhar outros pontos. Mas a leitura é algo muito legal, incentive bastante, deixe que eles leiam bastante. E aí, como eu estava dizendo, virou point esse lugar. E esses adolescentes, e aí nesse lugar você pode entrar, mesmo que você não seja sócio. Então, os adolescentes da cidade estão indo tudo pra lá. Você só não usa piscina, enfim, algumas coisas, mas ali eles ficam. E aí eu começo a observar, né, meninos muito jovens. Eu vi, eu tava observando que eles pediram, tem um lugar aqui que vende bebida, uma casa que vende bebida, e alguém pediu pelo aplicativo, e o motoboy foi lá no dia do feriado, num cantinho, entregou para eles a bebida, porque no bar ali do clube eles não iam conseguir comprar aquele cigarro eletrônico, né? E assim começa. E quantos relatos de pornografia que nós não que não tá chegando. O vício em pornografia tá muito grande. E esse vício em pornografia, esse vício em telas, esse vício em drogas, esse vício em álcool, ele só revela um vazio. E o vazio se revela dentro da onde não foi trabalhada essa inteligência emocional. E nós precisamos falar sobre isso. Quantas mães chegando desesperadas. Ju, meu filho tá... Eu abri o celular dele, você tem que ver a conversa, você tem que ver o que ele tá assistindo. E o meu esposo também tá assistindo. Então é uma situação, porque há uns anos atrás,
para um homem, uma mulher, um adolescente ter acesso à pornografia, ele tinha que ir numa locadora, entrar num quartinho que é uma cortina que isolava, ou seja, o caminho para você percorrer era muito grande, e aí você corria o risco de você sair de lá de dentro com a fita, alguém ver, alguém pegar, enfim, a criança, o adolescente, o máximo que eles viam ali, quando tinha dentro de casa, era uma revista, a Playboy, né, que tinha há uns anos atrás, enfim, eles achavam do irmão mais velho, do pai, e acabavam vendo. Hoje, com um clique na tela, nossas crianças e nossos adolescentes estão tendo acesso à pornografia, a bebida com muita facilidade, a droga com muita facilidade, e tudo isso mostra essa falta. Opa, bati aqui na tela, apareceu os inscritos. E tudo isso mostra essa falta de intimidade, essa falta de conversa, essa falta de relacionamento. A gente tem visto aí, e nós precisamos expandir a nossa mente para isso, sabe, meninas? Vocês que estão aqui me assistindo, quem vai assistir depois, a gente vê esse movimento, né? Eu vou pegar uma frase que me marca muito, que é: bandido bom é bandido morto, ou então direitos humanos devem lutar pela vítima e não pelo bandido. E aí eu vou falar uma coisa aqui pra vocês agora, que é muito importante, e eu queria muito que vocês refletissem sobre isso ao longo do dia hoje. Imagine nós mães, quem é mãe aqui, ou quem tem um sobrinho, quem tem um afilhado, imagine a seguinte cena: você tem um filho maravilhoso, bom aluno, uma pessoa incrível, assim, que você tem muito orgulho, que você fala, nossa, vai ter um futuro maravilhoso. E aí ele chega agora na adolescência e, gente, o adolescente, ele é inconsequente. Ele tirem dos adolescentes de vocês, do adolescente que você conheça, o peso de não ser inconsequente. Porque ele é. E o que é ser inconsequente? A medida entre o que eu sei que tá certo e o que eu faço, às vezes não bate. Então, às vezes, ele até sabe que fumar é errado, mas estando ali com esse cérebro racional amadurecendo, ficando meio que de lado, e esse emocional no controle, ele não pensa com o cérebro, ele pensa com o coração, digamos assim. Ele pensa com o seu sentir. Então, se os meus amigos estão fumando, eu vou fumar. Eu vou fumar porque eu quero pertencer. Se os meus amigos estão bebendo, eu vou beber porque eu quero pertencer. Se os meus amigos estão pegando todas as meninas, ou as meninas, né, estão ficando com aquele menino, eu também quero, porque eu quero pertencer. Isso é um fato. A gente não pode viver mais cego, achando que não. É assim e pronto. Adolescentes são inconsequentes, imaturos, não estão prontos, e a gente solta esses adolescentes enquanto sociedade, e além de não cuidar, a gente ainda pressiona eles pra caramba e não ajuda eles a lidar com isso. É a mesma coisa que a gente pegar uma criança de 2 anos e falar, vai lá na padaria e compra pão pra mim. É inconsequente da nossa parte. Tá na moda, eles estão demais com isso, né? E faz mal. Então é inconsequente da nossa parte deixar uma criança de 2 anos, mas a gente deixa os nossos adolescentes soltos. E eu não tô dizendo que você tem que ficar em cima de um adolescente. Eu não tô dizendo que você tenha que ficar agarrada no seu adolescente, mas eu tô dizendo que você tem que proteger o seu adolescente. E aí você imagina, né? Eu vou falar minha filha. Elas estão num lugar, num grupo cheio de pessoas, e de repente chega alguém com uma quantidade de drogas muito grande para distribuir entre todas aquelas pessoas. E ela até fala, não, eu não quero, eu não vou fumar. Mas ela tá ali, porque ela gosta daquele grupo. E o adolescente, ele não vê a atitude, ele vê o sentir. Então, se ele gosta, eu não quero saber se ele tá fumando ou não. Eu não vou fumar. Eu aprendi que eu não vou fumar, mas eu estou aqui. E de repente vem a polícia e alguém joga essa droga na bolsa da sua filha, da minha filha. E essa menina vai presa por tráfico. Uma menina que nem usa droga. E aí a gente começa a pensar, bandido bom é bandido morto. Aí eu vou querer, e aqui entra os direitos humanos, tá, gente? Aqui entra os direitos humanos, para assegurar que essa menina
vai ser tratada com humanidade. E aí eu tô dando um exemplo que você vai falar assim, nossa, Ju, mas tadinha, ela foi vítima. Assim como o bandido mais perigoso que você conhece, mais manipulador que você conhece, mais louco que você conhece, mais sem humanidade que você conhece, ele também foi vítima. O abusador foi abusado. O opressor foi oprimido. O espancador foi espancado. Entende, gente? Imagine você, o seu filho vai para uma festa e todos bebem. E aí na hora de ir embora, jogam a chave do carro para ele. E ele sabe até que ele não deveria fazer aquilo. Mas os amigos começam a incentivar. Vai! Não, você é bom, vai lá dirigir. E ele morre de vontade de dirigir e o pai não deixa. O pai não deixa ele pegar o carro. E ali ele tem a oportunidade, bebeu, a bebida faz eles se sentirem livres, donos de si, cheios do mundo. E aí ele pega esse carro. E aí acontece uma fatalidade. E ele bate o carro, morre 2 amigos de dentro do carro e ainda uma pessoa que estava na calçada e esse menino vai preso. Sim, ele errou. Sim, ele errou. Ele fez algo que ele não deveria ter feito. Mas percebam o quanto nós, enquanto sociedade, não cuidamos desses meninos. Nós permitimos, pela nossa cegueira e nossa inconsequência, porque os adultos somos nós, que esse tipo de coisa acontecesse. Nós não cuidamos para que isso acontecesse. E aí, será que a gente pode ficar com esse discurso de ódio amplo, dizendo, né, que bandido bom é bandido morto? Isso me mostra tanta falta de inteligência emocional, porque se a gente tivesse um pouquinho de maturidade emocional, eu não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça de quem faz coisa errada. Eu estou dizendo que a gente tem que dar uma oportunidade para as pessoas se curar de... Algumas questões já se tornaram doença. A gente tem que dar uma oportunidade para essa pessoa se curar da doença e dar uma oportunidade para que essa pessoa volte melhor para a sociedade, para que ela não continue causando doença. E temos que falar disso para que dentro dos nossos lares a gente não crie esse tipo de pessoa. Porque pode acontecer ou pelo seu afastamento físico ou pelo seu afastamento emocional. O seu afastamento emocional enquanto pai, enquanto mãe, pode gerar um bandido. Pode gerar uma pessoa que você repudia hoje, com atitudes inconsequentes. Porque se eu não estou bem comigo, eu não sei estar bem com o outro. E o seu afastamento físico dos seus filhos pode gerar. Exatamente, Gerson. E o seu afastamento físico, eu estou dando um exemplo aqui dos nossos adolescentes, porque da criança a gente até está muito perto fisicamente. Mas o seu afastamento físico da sua criança pode fazer com que ela seja abusada. E se ela não tem intimidade emocional com você, proximidade emocional, ela não vai te contar e ela vai ficar sofrendo abuso, e lá na vida adulta ela pode ser o abusador. O seu afastamento físico do seu adolescente pode fazer com que ele tenha atitudes inconsequências. Ah, Ju, então eu vou trancar meu adolescente dentro de casa? Lógico que não. É conversar, é falar, é esclarecer, é levar e trazer para uma festa, já que pode acontecer isso, gente. Pode acontecer. Pode acontecer do nosso filho entrar no carro de um amigo, causarem um acidente. Pode acontecer. Eles não têm maturidade para isso. Só que nós, afastados de nós e da nossa inteligência emocional, não ampliamos o nosso olhar. E não cuidamos emocionalmente de nós para cuidar emocionalmente das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Depressão, ansiedade e suicídio. Eu preciso falar disso. Quantas crianças medicadas, anestesiadas? Quantos adolescentes medicados, anestesiados? Quantas pessoas tentando resolver um problema temporário com uma solução definitiva? Quantas pessoas pensando em acabar com uma dor que vai passar? Vai passar se ela tiver com quem contar.
se ela estiver emocionalmente pronta, emocionalmente preparada. Um outro medo muito grande dos pais, a má companhia. Eu tenho medo dos meus filhos sair por conta da má companhia. O que é má companhia? O que é má companhia? E se a má companhia for o seu filho? O que é má companhia? O menino que fuma? Você acha que se o seu filho tiver... Aonde a gente está dentro do nosso filho, ele pode até errar. Ele pode até errar. Você viu a Dai falando aqui que a filha dela já foi perguntar para ela? Já falou do cigarro, já foi perguntar. Isso mostra uma relação mais estreita de intimidade. Ela pode até ter tido vontade, porque tá vendo as outras fazendo. Mas ela foi atrás. Ela foi perguntar. Ela sabe que aqui dentro tem uma mãe que se importa com ela, que cuida dela. Muitos jovens tomando remédio de ansiedade e depressão. Muitos. E eu não vou dizer que às vezes não é necessário. Às vezes é. Às vezes é. Anestesiar ali, pausar aquele sofrimento. Mas se a gente não vier na causa, se a gente não vier na raiz disso, se a gente não preencher de amor, vai continuar assim. Vai continuar tomando remédio, vai continuar anestesiado, vai continuar não sentindo. E vai continuar tentando não sentir, vai continuar tapando aquilo tudo. Então, quem é a má... Quando a gente fala de má companhia, né? Quem é a má companhia? E se o meu filho for a má companhia? A má companhia é o menino que está fumando? A má companhia é o menino que está bebendo? A má companhia é o menino que está fazendo alguma atitude errada? Ok, eu não preciso permitir que o meu filho esteja aqui, mas eu olhar para aquela pessoa como um ser humano em sofrimento. Aqui a gente começa a falar de humanidade. Aqui a gente começa a falar de inteligência emocional. Porque é só aqui que eu consigo começar a agir diferente. Verdade, né, Jéssica? É só aqui que eu consigo começar a agir diferente. Quando eu consigo olhar para aquele pior bandido e não aceitar o que ele fez. E achar que ele tem que ter uma consequência. Ele tem que aprender com seus atos. Ele tem que ter que fazer algo. Tem que ter um trabalho em torno dele para que ele se torne uma pessoa melhor. Mas eu só consigo começar a mudar aqui dentro da minha casa as minhas atitudes. E falar de inteligência emocional e viver inteligência emocional quando eu consigo olhar para fora e compreender a humanidade do outro. Quando eu olho que o outro é um ser humano e que as suas atitudes enquanto adulto são atitudes inconsequentes, porque eu estou distante de mim, eu estou distante de mim porque eu tive todo esse desamparo, eu passo a olhar para dentro de mim, a cuidar da minha inteligência emocional, a olhar para os meus filhos, a cuidar da inteligência emocional deles, a levantar essa bandeira. E aí a gente passa a ir construindo um mundo cada vez melhor. Um lugar cada vez melhor. Que a nossa passagem aqui seja uma passagem um pouco mais gentil. Com o mundo, com a natureza, com o outro. Isso parte de eu ser gentil comigo mesma. E se eu passo a entender tudo isso, eu passo a entender o outro, a olhar para o outro. E a gente passa a cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E se eu cuido das nossas crianças e dos nossos adolescentes como eles devem ser cuidados, e isso está longe de ser uma educação perfeita, ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui. Eu erro, você erra, todos nós erramos. Mas eu estou disposta a acertar. A gente está disposto a fazer melhor no outro dia? E esse filho entende isso? E esse filho entende que ele está num lugar de pessoas humanas buscando serem melhores, que se respeitam. E que não é buscar ser melhor, é agir para ser melhor. Então, se ontem eu gritei, hoje eu vou manter a calma. Eu vou conversar mais, eu vou me propor a isso. Ai, Ju, eu não consigo. Claro que consegue. Se outra pessoa consegue, você consegue. Consegue, é só você querer. Querer, estudar, buscar, se acalmar, se cuidar, respirar, aprender, tentar, até que um dia você não tá gritando mais. E é assim que a gente
constrói adultos de valores, de boas condutas e felizes. Porque a maioria das pessoas de boas condutas que nós conhecemos não significa que elas sejam pessoas felizes. Tem condutas aceitáveis perante a sociedade. Mas e o quanto que ela reprimiu ela mesma? Então, nós desejamos adultos de valores, valores em comunidade, porque a partir do momento que eu coloco os meus valores acima do outro, eu estou vivendo pensando em mim. Então, eu sou uma pessoa que me respeita e respeita o outro, que respeita os valores da comunidade, que tenho boas condutas, que sei conviver e sou feliz sendo assim. Essa é a nossa missão. É isso que nós devemos buscar. E é isso que a inteligência emocional faz conosco, para automaticamente a gente conseguir fazer com o outro. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. A Cami falou que essa proximidade com os adolescentes e suas famílias é muito importante porque eles são uma geração promissora demais. Eu fico triste quando eu vejo as pessoas compartilhando aqui. Tem um estudo que fizeram que pela primeira vez o QI deles é menor do que o QI dos pais. Como que esse QI foi medido? Baseado em quê? Em habilidades, em respostas prontas a uma expectativa pronta de uma sociedade que coloca todo mundo numa caixinha? E se a gente ampliar esse olhar para esse QI? Será mesmo que o QI deles é menor do que o nosso? Agora, se a gente deixar esses meninos igual zumbi na frente de tela, aí eu me preocupo. Aí eu me preocupo. Agora, se a gente soltar eles em segurança, trabalhar essas habilidades e trabalhar essas potencialidades, eles dão um show na gente. Um show na gente. Meu filho teve uma questão na sala de aula que ele veio me pedir ajuda, dizendo que ele acreditava que um dia amigos estavam com depressão devido ao comportamento e a preocupação dele era o que ele e os outros amigos poderiam fazer para ajudar o outro amigo. Orientei ele e hoje o amigo está bem melhor. Ai, que coisa linda. Porque muitas vezes a pessoa que está ali em depressão, ela está precisando ser vista. Ela está precisando sentir que o outro se importa de verdade. Ela está precisando sentir amor. Ela está precisando se preencher. Ela está precisando pertencer. O seu filho não tem que carregar o peso, Cami, de salvar o mundo. A gente tem até que tirar dos nossos filhos, principalmente nós que somos educadoras, que temos esse olhar mais gentil. Os nossos filhos não vão conseguir resolver tudo, nem a gente consegue, mas que eles possam ser uma presença gentil, gentil ao outro, e isso muda tudo. Kelly, eu li isso também, Ju, mas diz em relação ao celular mesmo, porém em relação ao que se for bem trabalhado, conforme você acabou de... Ficamos no chinelo. E com relação ao celular, eu concordo, me preocupo e precisamos estar juntos enquanto sociedade, para ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes que estão viciados. Precisamos agir. Agora, isso não, a responsabilidade não é deles, não. Porque não é eles que compram o celular, não é eles que pagam a internet, não é eles que têm autoridade boa. O que é autoridade boa? A responsabilidade da casa de cuidar das ações dessa criança e desse adolescente. É isso, Dai, focar nos talentos de cada um, nos pontos fortes de cada um. E essa é a nossa causa. Por uma escola que foque em talentos e pontos fortes, por uma família que foque em talentos e pontos fortes, por uma família que converse, por uma família que ame, por pais que tenham condições de levar o sustento para dentro de suas casas, porque uma família com fome, gente, fome de comida, não tem inteligência emocional. Um pai que não está conseguindo pagar o gás, que não está conseguindo pagar a internet, que nem sonha em ter internet, que não consegue pagar a luz, ele vai pro boteco beber. E ali ele afoga as mágoas dele, chega em casa, bate na esposa, bate no filho. Então tudo é inteligência emocional. A sociedade contribui para que essa inteligência emocional vá lá no chinelo ou que ela suba. Eu dou aula para ensino médio, me surpreendi. E a única coisa que tenho feito é deixá-los falar. O índice de participação nas aulas aumentou muito, exatamente. Quando eles se sentem ouvidos, quando eles se sentem vistos,
eles colocam a gente no chinelo, eles falam, eles trazem ideias, eles participam. Então, eles não são os monstros da situação. Eles são vítimas. E nós precisamos fazer alguma coisa porque nós somos os adultos. Nós somos os responsáveis. E essa é a importância da gente trabalhar a inteligência emocional mais do que nunca. Mais do que nunca. Nas nossas casas, nas nossas famílias, com a gente mesmo e da porta da nossa casa para fora. Porque no final das contas é o coletivo. Que a gente não é uma sociedade, a gente não vive num iglu, no meio do nada, só a gente é a nossa família. O que acontece na família do seu vizinho impacta no seu filho. Impacta no mundo. E nós precisamos ampliar o nosso olhar, sermos mais empáticos, mais generosos, mais gentis. E a inteligência emocional nos ajuda com isso, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Obrigada. Quinta-feira, às 8 da manhã, nós temos mais um encontro. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas e eu queria que vocês sugerissem temas para nossa live. Eu quero muito escutar o que vocês querem debater aqui. O que vocês querem que eu me posicione? O que vocês querem ouvir? Quais assuntos vocês querem que eu traga? E eu encontro vocês quinta-feira, às 8 da manhã. Beijo enorme. Obrigada. Tenham um bom dia e fiquem com Deus. Obrigada. Beijos.